Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim. Estamos na presença do Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi. Eu quero convocar você a um momento de fé. A um momento de fé. Sabe, mas não uma fé simples, uma fé comum, mas uma fé verdadeira. Eu quero que você declare agora com muita fé: eu creio, o Senhor pelejará por mim. Hoje é o 13º dia desta campanha poderosíssima. Sim, nós estamos agora finalizando já o 13º dia. Eu quero que você declare mais uma vez com muita fé. Escreva aqui embaixo nos comentários: eu creio, o Senhor pelejará por mim. Estamos baseados no texto de Êxodo capítulo 14, quando Moisés diz ao povo: o Senhor pelejará por vós. Queridos, quando Deus assume as nossas batalhas, não existe a menor possibilidade de sairmos derrotados. Então, em nome de Jesus, eu peço a você agora: abra o coração para receber absolutamente tudo o que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um testemunho aqui muito lindo, gente, muito maravilhoso. Eu já vou contá-lo assim que Deus me der a ordem aqui, porque nós estamos falando hoje, e eu quero já, hoje de manhã já me passei um pouquinho no horário, então eu não quero me passar agora de noite de novo, né? Lembrando que amanhã às 6:30 da manhã há uma possibilidade de eu não conseguir terminar essa palavra agora, ok? Então há uma possibilidade de amanhã às 6:30 da manhã eu ter que finalizar ela, ok? Lembrando que a nossa live amanhã, ela é um pouquinho, lembra que as lives de domingo elas são um pouquinho mais curtas, mas não menos ungidas. Então amanhã às 6:30 da manhã nós vamos estar aqui. Eu quero que você esteja junto comigo, tá bom? Para cumprirmos então o 14º dia dessa campanha. Gente, não dá para começar uma campanha e simplesmente não chegar até o final. Não deixe o inimigo mentir na sua cabeça, mentir no seu coração. Entenda uma coisa: não existe oração sem resposta. Escreva isso aqui embaixo agora, escreva com muita fé: não existe oração sem resposta. Amém? Glória a Deus. Estamos falando hoje então sobre 5 coisas que Deus usa para promover uma pessoa. Hoje pela manhã, Deus literalmente nos deu uma aula, gente. Não pense que aquilo ali era o profeta dando paulada, dando correção em alguém. Não, era Deus corrigindo a sua igreja. Era Deus nos alinhando para vivermos tudo o que Ele tem para nós. Amém? Então, número 1, o Espírito Santo falou sobre fidelidade nas pequenas coisas. Número 2, humildade de coração. Isso aqui é muito forte. E agora nós vamos para o número 3, né? Eu não sei se vai dar tempo, acredito que nós vamos ter que usar da live de amanhã pela manhã, para nós finalizarmos. Lembrando que amanhã, 10 horas da manhã, temos culto, 7 da noite também. Amém? E aí na segunda-feira voltamos, 6:30 da manhã, 6:30 da noite, com as nossas lives para a última semana dessa campanha linda. O Senhor pelejará por mim. Amém? Glória a Deus. Número 3, vamos lá então. Obediência à voz de Deus, ou seja, obedecer à voz de Deus. Queridos, eu tenho falado muito, inclusive estou aqui com o meu livro, Aprenda a Ouvir a Voz de Deus. Nós lançamos esse livro agora na quinta-feira. E queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, já foram enviados
foram vendidos centenas de livros. Centenas de livros. É incrível a sede das pessoas por aprenderem a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque ouvir a voz de Deus nos promove. Quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço a instrução de Deus, eu recebo a instrução de Deus. E a instrução de Deus, ela carrega o quê? Preste atenção. A instrução de Deus, ela carrega proteção. Sim, é na instrução que está a proteção. Está o que mais? A provisão. É na instrução de Deus. Na instrução, na voz de Deus está a instrução de Deus. Na instrução de Deus está a proteção de Deus. Está a provisão de Deus. Está o que mais? A promoção de Deus. Obedecer à voz de Deus, gente. Deus promove pessoas que levam a sério a sua palavra, que levam a sério aquilo que a Bíblia diz. Pessoas que ouvem a voz de Deus. Olha só essa capa aqui, gente. Olha o que Deus nos deu aqui. Aqui nós temos a palavra, ok? A Bíblia. Veja isso aqui, essas parece umas ranhuras, uns raios. Isso aqui não são raios de luz, são ondas sonoras. Claro que iluminadas, porque a voz de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Então há toda uma mensagem aqui. E para ser, aprenda a ouvir a voz de Deus. Para ser a voz de Deus falando, precisa estar em conformidade com a sua palavra. Há uma mensagem até na capa. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, queridos, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós andamos em promoção. A obediência abre caminhos que a força humana não conseguiria abrir. Às vezes você está aí fazendo uma força tremenda. Às vezes você está realmente muito engajado em conseguir avançar, em conseguir conquistar, mas talvez esteja deixando de obedecer à voz de Deus. E hoje em dia existem tantas vozes. Existem tantas vozes que aparentemente, parecem ser Deus falando. Lembra quando Jesus estava para ir para uma cidade, Pedro salta na frente e diz: não, mestre, estão querendo te matar lá e vão matar todos nós, na verdade. Parecia proteção, queridos. Parecia realmente que Pedro de fato se importava com Jesus, viu? Claro que ele se importava com ele, com seus amigos, mas ele se importava ainda mais com Jesus. Então, muitíssimo provavelmente, Pedro estava querendo realmente defender Jesus ali. Havia sinceridade no coração de Pedro. Mas qual foi a resposta de Jesus? Pedro, meu querido, muito obrigado por você ter toda essa sensibilidade espiritual. Porque eu estou aqui no ímpeto de fazer a obra e de repente ia para um lugar onde eu não ia conseguir fazer a obra e iam me matar. Pois bem, a vontade de Deus, a voz de Deus havia falado para Jesus: vá para lá. Então a voz que estava por trás da fala de Pedro pega a visão. A voz que estava por detrás das palavras de Pedro não era a voz de Deus. Tem muita gente confundindo a voz de Deus, desculpa que eu vou falar, com a voz do diabo. Não, profeta, como assim? Querido, Satanás, quando veio tentar Jesus, ele veio com a palavra de Deus. Ele citou sim a lei e os profetas, gente. Satanás fez isso. E a Bíblia nos deixa bem claro que Satanás, no caso, e seus anjos das trevas vão tentar hoje demônios, anjos caídos, eles vão tentar, e eles de fato podem se disfarçar em anjos de luz para enganar, aí eu estou parafraseando, para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Então não se engane com as vozes. Tem vozes que aparentemente, sabe, você vai ouvir, isso é Deus falando comigo. Não é, irmão. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu não estou falando isso para dizer para você comprar o livro. Você compra se você quiser. Se você tiver sede, como essas centenas estão tendo sede e comprando, adquirindo, porque querem aprender a voz de Deus, aí você compra. Mas eu não posso aprender tudo isso na palavra? Claro que sim. Na verdade, muito mais do que no meu livro. Só que o meu livro é um atalho. É um atalho fundamentado, obviamente, o tempo todo na palavra, só que eu trago aqui da forma que nós podemos entender, de uma forma mais simples, de uma maneira mais simples, de um jeito mais simplificado. Amém?
Então, a propósito, se você quiser adquirir, manda uma mensagem no nosso WhatsApp e diga: quero adquirir os livros do profeta, ok? Então nós temos que entender isso, que muitas promoções, elas acontecem quando a pessoa decide obedecer a Deus, mesmo quando elas não entendem totalmente o processo. Mesmo quando elas não entendem totalmente o processo. Tem coisas que Deus não vai lhe revelar tudo de início, irmão. Ele vai mandar você ir. Ele vai mandar você fazer. Ele vai mandar você voltar. Tem gente que Deus está mandando voltar. Tem gente que Deus está mandando voltar. Ah, mas está todo mundo indo. Abraão foi, mas Isaac não era para ir. Abraão andou numa palavra de Deus e a palavra dizia: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Agora, isso era para Abraão. Na vez de Isaac, estava todo mundo saindo porque havia um desespero de uma escassez terrível e tremenda. Isaac queria sair. Deus disse: não, você fica. Discirna aquilo que Deus tem para você. Para você. Peça ajuda aos seus líderes. Não faça nada sem conversar com seus líderes. Por isso Deus levantou eles como líderes, elas como líderes. Gente, uma pessoa, falei hoje de manhã, que não sabe ser liderada, jamais terá condições nem espirituais, muito menos psíquicas, para ser um bom líder. Quem não sabe ser um bom liderado, não pode, não tem possibilidade, não existe habilidade de ser um bom líder. Quem não é um bom liderado ou não foi, não tem como ser um bom líder, gente. Nós precisamos entender isso. Então vamos lá. Onde é que nós paramos aqui, ó? Quando a pessoa decide obedecer a Deus, mesmo quando... Isso, pronto. A obediência, gente, ela demonstra o quê? Confiança em Deus e alinhamento com o propósito dele. O que a Bíblia diz? Isaías 1,19. Ó, chegando testemunho agora aqui, ó, de novo. Gente, é toda hora, o tempo todo, louvado seja Deus. Isaías 1,19 diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então não adianta só querer. Se eu perguntar hoje aqui, se eu estivesse diante de uma plateia de 1 milhão de pessoas, e eu perguntasse: quem aqui quer comer o melhor dessa terra? Todo mundo vai levantar a mão, queridos. Todo mundo vai levantar a mão, a não ser que tenha algum maluco no meio. Só que a Bíblia fala, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes. Existe uma condicional. Escreva aqui embaixo, condicional. Repita em voz alta, condicional. Existe uma condicional, gente. Não adianta só querer, precisa obedecer. E para obedecer, precisa ouvir. E não só ouvir. Depois de ouvir tem que obedecer. Então, na verdade, o texto, para a gente entender bem: se quiserdes e me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Também não adianta ouvir e não obedecer. Obviamente, não adianta ouvir e não obedecer. Amém? Número 4. Estou tentando ir rápido, né? É difícil, porque Deus fala tanto, é tão lindo. Número 4, gente. Perseverança em meio às provas, ou seja, às provações. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nunca vai nos provar além das nossas forças. Deus nunca vai permitir, porque daí Deus não tenta, né? Deus não nos tenta, aí é o tentador. Mas Deus também não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. E um detalhe importante é que com a provação, Deus também já nos envia a provisão. Eu quero que você escreva aqui embaixo, com muita fé, escreva assim: eu creio. Com a provação, Deus sempre envia a provisão. Então Deus não vai lhe deixar passar por uma prova sem a provisão para você, de fato, passar pela prova. Passar dessa prova. Passar nessa prova. Então nós temos que entender, queridos, que não é porque estamos sendo provados que não estamos sendo amados por Deus. Não é porque estamos sendo provados que fomos abandonados por Deus. Muito pelo contrário. Quem é provado é porque é amado, e é provado porque vai ser abençoado, porque vai ser exaltado. É assim que trabalha a promoção de Deus na nossa vida, queridos.
Deus muitas vezes usa sim provas como um campo de preparação. Pessoas que perseveram nas lutas, elas mostram o quê? Não só mostram, elas desenvolvem e demonstram maturidade e fé. O menino espiritualmente, a criança espiritualmente, o que ela demonstra no seu caminhar? Oscilação. É aquela pessoa que uma hora vai no culto, outra hora não vem no culto, e sai de uma igreja e vai para outra, e sai dizendo que vai fazer uma coisa e faz outra. Isso é imaturidade, queridos. A pessoa madura, ela para, ouve de Deus e obedece. A Bíblia fala, não fique bravo comigo. A Bíblia diz que o menino faz coisas de menino. O que os meninos fazem? São levados por todo vento de doutrina. Me desculpe, essa palavra de Deus quer ficar bravo com alguém, fica bravo com Paulo, ou com o Espírito Santo que inspirou Paulo. O maduro, ele para ouvir a voz de Deus. A pessoa com maturidade espiritual, maturidade de fé, ela para ouvir a voz de Deus. Ah, mas profeta, tem horas que não dá para parar. Quem disse isso? Em 1 Samuel capítulo 13, Saul achou que não dava para parar. Samuel disse, o profeta, você vai ficar parado esperando, eu vou lá e já volto. Tu não começa essa batalha contra os filisteus enquanto eu não chegar aqui, porque eu é quem vou oferecer o holocausto. Saul, o rei, disse, ok. Só que daí Samuel foi. E Samuel estava demorando um pouquinho. A Bíblia não diz que Samuel não veio, como de fato ele veio. Só que estava demorando. Tem horas que as coisas não serão como nós queremos. Eu vou repetir. Tem horas no seu casamento, na sua empresa, no seu ministério, no seu cotidiano, as coisas não vão sair como nós gostaríamos. E nós temos que parar de ser crianças mimadas. Crianças mimadas. Queridos, nós não podemos nos comportar como bebezinhos de fralda cheia, que ficam brabinhos e brabinhas, porque Deus permitiu uma prova pesada. A prova pesada nos traz, depois da provação e da vitória, peso de glória. Entenda isso, a provação pesada traz peso de glória, quando eu resisto na presença de Deus. Então José foi provado antes de ser governador, Davi foi provado e perseguido, no caso, antes de ser rei, e muitos outros na Bíblia passaram por processos terríveis antes da promoção. Passaram pela provação, para chegar na promoção. Entenda uma coisa, você não vai chegar na promoção sem antes passar pela provação. Ponto final. Ah não, profeta, mas é que ponto final. Ninguém chega à promoção sem passar pela provação. Ah, mas isso não é bíblico. Não, gente, não é que não é bíblico. Isso faz parte da vida. Alguém recebe o diploma antes de passar pela prova? Alguém? Alguém vai dizer, uma vez o senhor contou um testemunho que o senhor não fez a prova final. Realmente teve um curso que eu fiz, eu estava me formando em design gráfico, e chegou na última prova, o professor chegou para mim e disse, cara, tu não precisa fazer a prova, olha, sinceramente vai para casa. Eu, como assim? Tu está me expulsando? Não, cara, tu já provou durante todo o curso que tu já sabe tudo, pode ir para casa descansar. Tá, mas e como é que vai ficar minha nota? Não, cara, tua nota é nota máxima, pode ir embora. Eu fui. Por quê? Porque durante todo o tempo, às vezes é isso, durante todo o tempo a gente se comporta bem, na hora da prova a gente quer ficar com medinho, ficar chateadinho com Deus, porque Deus permitiu a prova. Ninguém passa para a promoção sem antes passar pela provação. Você está entendendo isso? A prova, queridos, não é o fim, mas é um lugar de treinamento para alcançarmos o propósito. Tiago capítulo 1, versículo 12, e aqui eu encerro e vou orar por vocês. Vou ter que realmente, amanhã de manhã, terminar essa palavra, amém, gente? Amanhã de manhã eu termino em nome de Jesus. Então, Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, não é meia boca, não é que suporta com muita murmuração, mas pelo menos aguentou, não. Tem uma versão da Bíblia que chega a me dar uma angústia.
Sabe aquele texto de Paulo, Timóteo ali, Paulo para Timóteo? Combati o bom combate. Gente, tem uma versão da Bíblia que diz, fiz o que pude. Fiz o que pude. Mas que tradução esdrúxula é essa? Como assim fiz o que pude? Parece aquela coisa, olha, eu estava lá, fiz o que pude, mas igual cair em tentação. Não. O apóstolo Paulo disse que ele completou a carreira, gente. Ele completou, ele não fez o que pôde. Por favor, gente, cuidado com esse monte de versões que tem aí da Bíblia. Pelo amor de Deus. Veja que é o mesmo texto bíblico com dois significados completamente diferentes, gente. Pelo amor de Deus, o que esse povo está fazendo? O que esse povo está fazendo, gente? Que Deus tenha misericórdia disso. Queridos, desculpa a minha exaltação, mas eu sou profeta de Deus e eu não posso me calar diante dessas coisas. Eu não posso e não vou me calar. Não tem essa de fiz o que pude, gente. Eu sei que muitas vezes nós vamos fazer o que pudermos e não vamos conseguir. Mas agora mudar o que Paulo disse não pode, gente. Não pode. Não pode. Perde todo o sentido. Amém, igreja? Nós temos que seguir o que a Bíblia de fato diz, não o que alguns estão querendo ensinar por aí afora. Amém? Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a prova, porque depois de ter sido aprovado, entenda uma coisa, se Deus permitiu uma prova para você, é porque Ele está te dando a provisão para você passar pela prova. Deus não vai te deixar cair no meio da prova. Deus não vai te deixar ser envergonhado. Você recebe essa palavra? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a prova, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Então você está passando pela prova, pode ter certeza que Deus vai te dar provisão para passar por essa prova, para não cair no meio da prova, para não se estribuchar todo no chão no meio da prova. Deus está te abençoando hoje para você ir adiante, ir além, para você avançar, para você prosperar. Eu libero uma palavra, você está liberado para prosperar, você está autorizado para prosperar. Você vai passar pela prova, mas vai ser aprovado em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você agora. Eu quero abençoar a sua vida. Amanhã de manhã nós vamos finalizar essa palavra poderosa. 5 coisas que Deus usa para promover uma pessoa. Amém? Amanhã de manhã a gente termina. Por favor, esteja sensível ao que Deus vai falar. Amanhã de manhã, 6:30 da manhã. Amém? Posso orar com você agora? Ou melhor, posso orar por você agora? Escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre a vida. E se essa palavra te abençoou, pelo amor de Deus, compartilhe com 3 pessoas, mas não é um compartilhamento assim de simplesmente mandar. Faz o seguinte, escolha 3 pessoas, peça para o Espírito Santo lhe mostrar 3 pessoas que você vai mandar a live e vai dizer, escuta, eu preciso que você assista essa live. Eu preciso que você ouça a palavra que foi a mensagem que Deus liberou nessa live. Posso contar com você que você vai insistir hoje com 3 pessoas para elas assistirem essa live? Posso contar com você? Se eu posso contar, escreva aqui embaixo. Pode contar comigo, profeta. Amém? Então envie para essas 3 pessoas e depois envie para todos os contatos que você tem. Envia nos grupos da igreja, do WhatsApp. Claro, se o seu pastor permitir, né? Obviamente. Né? Porque de repente tem um pastor ou outro aí que não concorda comigo, como eu sei que tem muitos, né? Mas enfim, mande para os seus irmãos, seus amigos, os irmãos da igreja. Amém? Manda para todo mundo, mas peça para o Espírito Santo lhe mostrar 3 que você vai insistir para eles assistirem de fato esta live de poder. Amém? Posso orar por você? Posso abençoar a sua vida? Escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre minha vida. Se você me permite orar por você, escreva, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Escreva, já escreveu? Outra coisa, já deixa o seu like. Isso é muito importante para que vidas sejam alcançadas. Já escreveu? Seja profeta de Deus sobre minha vida? Amém? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa palavra poderosíssima que o Senhor libera
sobre todos nós. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, e Deus me mostra a Ju. Eu não sei se é Juliana, se é Juliane, se é Júlia, se é Júnia. Eu só sei que Deus me mostra a Ju. O Rocotorobosi que atarabasherianda labassai. Rebanqueando alabassu, ribassou que atarabassai. Eu vejo, Ju, como um parreiral, uma videira. Parreiral aqui no sul é conhecido, como é conhecido aqui no sul, as videiras, a forma como elas estão ali na agricultura, como elas estão semeadas, como elas estão plantadas. E eu vi que de longe você enxergava frutos muito maravilhosos, eram uvas, cachos e mais cachos de uvas. E podia-se imaginar essas uvas suculentas e doces, mas quando você foi se aproximando, cada vez que você se aproximava mais, você via frutas secas. Você via uma videira, ou seja, um parreiral, uma parreira, toda ressequida ou ressecada. E você enxergava aquilo e via um dissabor, uma dor, uma tristeza. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, não só sobre a vida da Ju, mas eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O rakatarabassori akandalabaxe que atarabassaia, e rebandalabassaia, e keterebexe que andalabassaia. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu dou uma ordem agora. Eu dou uma ordem agora a todo espírito imundo de engano que tem tentado levar pessoas ao engano. Diabo, eu te ordeno agora, pega tudo que é teu, tudo que está na vida dessa família, dessas pessoas, e sai agora. Toda maldição é quebrada. Toda obra das trevas é destruída agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda maldição, em o nome de Jesus, eu ordeno que caia por terra agora. Todo espírito de engano caia por terra agora. Meu Deus e meu Pai, eu neutralizo agora o espírito de engano. Todo engano que tem vindo sobre as pessoas, todo engano, em nome de Jesus, eu ordeno, diabo, fora. Fora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, fora. Fora, 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 solta as mentes. Meu Deus, meu Pai, eu ordeno que todo negócio mentiroso, todo negócio que foi camuflado, mas é uma grande cilada, eu ordeno que toda cilada seja agora destruída. Toda mentira, toda falcatrua, eu quebro agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo espírito de engano, eu quebro, eu desfaço, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, toca agora as vidas, toca agora as famílias, Pai. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, move agora as águas, Senhor. O rocotoroboshi que atarabassori andalabacê. Tem uma mulher aqui que o seu apelido, eu não sei se todos conhecem a senhora assim, mas é a Nenê. Alguns chamam de tia Nenê. Eu quero dizer, querida, que o espírito do engano rondou a sua casa, viu? Mas Deus expressou de misericórdia, porque Deus viu o teu coração, tia Nenê. Lhe chamam assim porque poucos talvez lhe conhecem assim. Talvez você diga, não, mas são muitos os que me conhecem. Muitos, mas só aqueles que estão realmente à sua volta. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, obrigado por socorrer a casa e a causa dessa ovelha querida conhecida como Nenê. Deus manda eu dizer para a família do Arnaldo, Deus manda eu dizer para a família do Arnaldo, por muito tempo, eu vi como um grande, parece que um grande barril, como um grande barril, e esse barril é um reservatório de água, e eu enxergava ratos, ou eu enxergo aqui agora, ratos que vinham por detrás e abriam furos,
E esses furos ficavam gotejando. Por isso que sempre faltavam as reservas de vocês. E aí eu estou falando de reservas emocionais, por isso tanto esgotamento, reservas financeiras, por isso às vezes tanto endividamento. Mas Deus está fechando agora todas essas arestas, todas estas brechas e expulsando o devorador, expulsando o roedor, expulsando o gafanhoto migrador. Sim, expulsando o gafanhoto, expulsando o migrador, em o nome de Jesus. E por muitas vezes você sentiu assim, desta forma, querida Renata, mas hoje Deus está trazendo coisa nova sobre a sua vida. Hoje Deus lhe trouxe aqui, Renata, para falar o teu coração. E eu quero dizer para o Cid, Deus está alcançando a tua casa, a tua família. Tem provisão chegando, tem surpresa chegando, Cid. E deixa eu dizer mais, eu tenho um obreiro preciosíssimo, que nós o chamamos de Cid. Eu amaria se essa palavra realmente fosse para ele. E digo, Cid, toma posse, porque tem surpresa, tem coisa nova chegando, tem coisa boa chegando. Deus manda dizer, só permaneça, porque eu sou contigo. Só permaneça, porque eu sou contigo. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas. Eu declaro, meu Deus, que nessa noite de sábado todos serão tocados. Eu declaro transformação, declaro vidas e famílias restauradas, restituição nos lares. Restitui, meu Deus, restitui famílias, faz aquilo que homem nenhum pode fazer. E assim eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Mais uma vez acabei me passando um pouco, mas é que Deus tem movido com tanta força. Deus tem feito tantas maravilhas. Quero dizer para você, então, mesmo sábado à noite, agora, se você quiser fazer sua encomenda, não lhe garanto que a minha equipe vai lhe atender agora, porque o pessoal, obviamente, está de folga, né? Atendendo só as urgências e me passando os pedidos de oração, mas faça o seu pedido agora e assim que for possível eles vão estar lhe atendendo. Já tente, então, garantir essas obras maravilhosas que o Espírito Santo escreveu, tá bom? Na segunda-feira, mais tardar na terça-feira, já vamos enviar a nova remessa de livros. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma noite de sábado abençoada. Amanhã, 6:30 da manhã, nos vemos e também 10 da manhã, 7 da noite nos nossos cultos. Paz de Cristo a todos. Tchau, tchau.